Olá, eu sou o professor Antônio André e eu estou fazendo uma série de vídeos que tem por objetivo ajudar os empreendedores que querem criar suas novas empresas e aqueles que já são empresários e são donos de empresas pequenas e médias. E sempre vem aí uma oportunidade de aprender a administrar melhor ainda o seu negócio. A dica de hoje é sobre a gestão das contas a pagar e das contas a receber. O dinheiro entra e sai da empresa, isso é chamado fluxo de caixa, né? É quando a empresa recebe dinheiro, resultado das suas vendas, e quando ela tem que pagar suas contas, que vão desde pagar fornecedores, a prestadores de serviço, pagar as contas correntes como aluguel, como luz, internet, pagar a folha de pagamento. Então, essa entrada e saída desse dinheiro da empresa é chamado fluxo de caixa. É importantíssimo para o empreendedor e para o empresário procurar ter uma noção de como é que está o fluxo de caixa da sua empresa. O que é o ideal? O ideal é você ter alguém que possa ajudar você nessa controladoria, né? A controladoria ela controla as entradas e saídas de dinheiro da empresa. Essa entrada e saída de dinheiro da empresa ela pode ser controlada pelo próprio empreendedor, que vai ter que dedicar um certo tempo, uma certa energia para, por exemplo, montar uma planilha de Excel. As coisas começam assim, você não precisa ter nada de sofisticado. Uma planilha de Excel, onde você lance, por exemplo, as suas contas a pagar e as suas contas a receber, já ajuda muito. Cria uma planilha simplificada, mostrando o seguinte, olha, eu tenho aqui as minhas despesas correntes, né? Aqui eu tenho que pagar aluguel, tenho que pagar luz, tenho que pagar condomínio, tenho que pagar internet, telefone. Aí você faz um cálculo também da sua folha de pagamento e coloca ali, e aí você vai ter uma ideia de quanto é que é o seu custo fixo. São despesas que tem lá e que você, de um modo geral, tem que pagar todo mês. E aí você anota as despesas que você tem, que são despesas mais sazonais e vão acontecendo ao longo do tempo, que nem, por exemplo, se você compra mercadorias, se você paga a fornecedores, se você paga prestadores de serviço, né? E tenta fazer uma projeção disso. O que é o ideal? O ideal é você montar uma planilha de 12 meses. Pega uma planilha de Excel e monta 12 meses. E você vai montando essa planilha. Com que objetivo? De você ter uma ideia de algumas coisas. Por exemplo, a primeira coisa, quais são os meus custos fixos? Ou seja, quais são os custos que eu vou ter que pagar? Por exemplo, o meu aluguel, o meu condomínio, a minha folha de pagamento. Ou seja, despesas que estão lá e você tem que pagar. E depois procure lançar também as despesas que você já conhece. Por exemplo, eu fiz uma compra e vou pagar 30, 60 e 90. Então você já tem uma ideia de que daqui a 30 dias, daqui a 60 dias, daqui a 90 dias, você vai ter que pagar aquele fornecedor. Faça esse lançamento na sua planilha e procure controlar para você ver o que vai acontecer no seu final do mês. Você vai ter uma noção agora mais clara do seguinte, né? No mês daqui a, por exemplo, 30 dias ou daqui a 60 dias, eu vou ter que vender um determinado valor, vender tanto, para que sobre um dinheiro para eu pagar as contas que eu tenho aqui. E aí você tem mais visibilidade sobre o que acontece com o seu caixa, sobre as entradas e saídas, sobre o seu fluxo de caixa. Isso é importantíssimo para você fazer gestão do seu negócio, porque senão você vai se dar conta que está faltando dinheiro em cima da hora. E aí você vai ter que morrer num cheque especial da vida. E isso custa uma fortuna, ou seja, a empresa não pode ficar no cheque especial, a não ser uma situação muito excepcional por um tempo muito curto, porque senão você vai ficar trabalhando para pagar o banco. Então, se você não sabe como fazer isso, ache alguém que possa ajudar você a controlar o seu caixa, né? É a controladoria da sua empresa, tá bom? Muito boa sorte para você aí.